Olá, eu quero convidar você para pensar um pouco comigo sobre o seguinte tema: a solidez da perfeição e a ratificação da existência eterna. Vamos pensar juntos? Vamos analisar um pouco sobre esse tema? O que eu pude rabiscar? Rabisquei algumas coisas e, entre elas, eu vou externar agora para vocês. O que é eterno não se transforma em imutável. Tudo que se transforma terá o seu fim. Que diremos do milenar universo? Se nele há transformação, haverá nele um fim. Onde estão as estrelas que não iluminam mais? Por que o universo se expande? Ele se renova. Como se renovam as flores, a relva, a paisagem formada pelas nuvens, como se refaz a raça humana que hoje vive e amanhã é pó. O que ontem andou em bando cobre-se de silêncio e solidão. O que antes viu a luz, sorveu o ar, caminhou sobre a terra, tornou-se imóvel. Absorvido pela inércia, habita na escuridão, sem o toque do vento em sua pele, que hoje descomposta. Somente dois são permanentemente perfeitos: Deus e a inexistência. Não se pode atribuir valor ou imperfeição a algo que não existe. Não há imperfeição na inexistência. O que não existe não terá referência de erro em si. Se Deus, que não é matéria, e a inexistência, que não é substância, são perfeitos, só há imperfeição no que é matéria ou foi gerado por ela. Como se pode encontrar o erro naquilo que não existe? Em que consistiria o erro de Deus? Se em Deus não há erro, porque não existe como matéria, então ele é perfeito. Sendo perfeito, estabeleceu a existência do que é visível. Como confrontar ou estabelecer a verdade? Seria real ou imaginação a travessia do Mar Vermelho protagonizada pelos hebreus? Onde está o erro na ideia de abertura do mar? O erro está na matéria, na água, na força habitacional. Por que é verdade que os hebreus atravessaram o Mar Vermelho, abrindo uma passagem no mar, no meio das águas? Porque as águas são imperfeitas. A gravidade é imperfeita, mas o Deus invisível é perfeito e agiu no meio das águas. A inexistência da travessia do Mar Vermelho é perfeita e confronta a imperfeição da mutabilidade das águas. Juntando-se à perfeição do Ser Supremo, à perfeição da inexistência de uma travessia desafiadora das leis da natureza, ímpar na Terra, resulta-se no fato de que os hebreus vivenciaram aquela passagem do Mar Vermelho de forma espetacular. Infere-se que na matemática mais com mais
é igual a mais. Perfeito com perfeito é igual a perfeito. Se disserem que o dilúvio não existiu, mas os que guardam a tradição de seguir a Deus declaram que Noé vivenciou o fato anunciado e que foi realizado por Deus, junta-se à perfeição do que não existe à perfeição do ser supremo que existe, e isto resulta que mais com mais é igual a mais. A atribuição de valor que o ateu dá a Deus o faz negativo. Sendo Deus negativo nesta visão de que ele não existe, logo se deduz que na visão do ateu, tudo que não existe é negativo. Visto pelo ateu, Deus é menos. E a inexistência também é menos. Com base no ponto de vista, podemos verificar matematicamente se o dilúvio existiu. A inexistência do dilúvio com a inexistência de Deus é menos com menos, que resulta na existência do dilúvio, porque menos com menos é mais. Conclui-se que a inexistência do dilúvio com a inexistência de Deus é igual à existência do dilúvio, porque Deus é menos e o dilúvio é menos, e menos com menos é mais. Aos que confessam a existência de Deus, traz a nossa convicção sobre o mesmo cálculo daqueles que contestam a existência da divindade ou a inexistência da divindade. Sendo o dilúvio menos, com Deus menos, lógico que o dilúvio é mais, e o dilúvio existe. E Deus também vai ser mais, porque menos com menos vai ser mais. Vemos que o ateu diria que a Terra existe e Deus não existe. Na concepção do ateu, a Terra é mais e Deus é menos. Tendo a prova da existência da Terra mais Terra com menos Deus é igual a menos, logo a Terra não existe. O ateu questionaria e diria que não fizemos a confirmação da existência de Deus partindo da dedução do seu ponto de vista. Ele nega a existência de Deus. Vejamos o resultado da existência ou inexistência de Deus pelo ponto de vista do ateu. Terra mais, com Deus menos, então Deus é menos, não existe. A visão confirmou, portanto, a inexistência de Deus. E partindo dessa mesma visão matemática, Terra também não existe, segundo o ponto de vista do ateu. Para a conclusão desse impasse, usemos os resultados do raciocínio do ateu e vejamos. Concluímos o seguinte: no primeiro resultado final, a Terra não existe, a Terra é menos. No segundo resultado, Deus não existe, porque Deus é menos. Na prova final, Deus é menos e Terra é menos, logo a operação matemática vai resultar em mais para a Terra e em mais para Deus. Conclusões. Se no cálculo dentro do ponto de vista do ateu, a Terra existe e podemos vê-la e confirmar pelo mesmo cálculo e ponto de vista ateu, Deus existe. Não vemos, mas temos a certeza comprovada
da sua existência. Da matéria nasce a imperfeição. Tudo o que pode ser quantificado, apalpável ou visível é vulnerável. Mas não é palpável nem quantificado Deus. Ele é eterno. Ele é Deus. Quem tocou Deus? Quantos anos ele tem? Qual o seu tamanho? As águas são dimensionadas? A força gravitacional é dimensionada? O vento é dimensionado? A lua, a terra, o mar, o sol são dimensionados. O pensamento não é palpável nem é dimensionado, mas é gerado pela matéria. O pensamento é imperfeito e vulnerável. O pensamento é mutável. O que é perfeito é imutável. O que é mutável tem imperfeição. Olá, queridos. Um abraço.